Bem, nós estamos em Brasília mais uma vez, trazendo as informações aqui da capital federal e hoje estamos com o prefeito aqui. O prefeito veio à capital assinar convênio, e um convênio importante, são 53 milhões de reais para a área da educação, precisamente para creches, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. E vamos falar com o prefeito sobre essas perspectivas boas. Prefeito, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar com você aqui. Só fazendo uma pequena correção, Marcelo, são 58 milhões de dólares, a parte do BID. De dólares. É verdade. Muito mais dinheiro aí. Mas com uma contrapartida nossa também de 1 para 1, ou seja, o total dos investimentos para os próximos 3 anos em educação de Florianópolis será de cerca de 260 milhões de reais, que vão representar 27 novas creches, 3 novas escolas, 2 novos centros de educação integral para as crianças, também reforma e ampliação de outras 14 unidades, investimentos também na parte de treinamento de professores, de individualização de desempenho do aluno e do professor. É realmente algo histórico para a cidade, vai fazer de Florianópolis a capital com o maior investimento em educação per capita do Brasil. Agora, prefeito, a gente tem visto, tradicionalmente a gente diz, né, que os prefeitos vivem de pires na mão, né, vindo a Brasília. Mas especialmente o senhor, nesta sua administração, o senhor tem tido, vamos dizer, não vou dizer nem sorte, porque na verdade isso é trabalho. O senhor tem sido eficiente. Toda vez que a gente reporta que o senhor está por aqui, o senhor volta com recurso. Qual é o segredo que o senhor está usando aí? É o governador, Colombo, a força política, é uma força integrada com a bancada catarinense? Qual é a fórmula que o senhor está adotando para levar recursos importantes como este? Marcelo, na verdade, você colocou um fato. A capacidade de investimento das prefeituras hoje é muito reduzido. Basicamente, para fazer algum investimento um pouco maior, que vale tapar buraco e pintar meio fio, tem que ter recurso ou estadual, ou federal, ou até internacional, como esse que a gente buscou das creches. Na verdade, agora a sociedade de Florianópolis vai começar a ver isso virar obra na prática. A partir de agora, a gente está com um volume muito grande de licitação na rua. Eu calculo aí que mais ou menos em 4 meses já vamos ter um grande volume de obras e daqui a 10 meses, 8 meses, realmente vamos ter um volume já bastante elevado de realizações. A gente veio para cá apresentando bons projetos, trabalhando muito, vindo. Uma outra boa notícia, a gente acabou de resolver a questão da Ponta do Leal, numa outra reunião do Ministério das Cidades, mas conversando com um técnico, indo no detalhe. Eu não diria que é ter pires na mão, mas em função da nossa realidade financeira, a gente tem que vir trabalhar aqui com muito afinco, com muita humildade, bater nas portas, conversar, convencer e também apresentar bons projetos e ter agilidade na hora de encaminhá-los. E acho que realmente isso tudo é o que vai fazer com que a gente possa ter agora um volume de investimentos de cerca de 600 milhões de reais já alinhavados, que a cidade não teria nem de longe capacidade para fazer com recursos próprios, já que a situação fiscal de todos os municípios brasileiros é muito difícil nesse momento. Eu às vezes vejo que o senhor aproveita a presença do governador também aqui para estar com ele. O senhor tem o mesmo partido do governador, o governador sempre tem lembrado da gratidão, né, que ele tem com a presidente Dilma. O senhor aproveita essa carona? Como é que é esse modus operandi aí? Marcelo, tem que aproveitar tudo que for possível aproveitar. Então, realmente, o governador desenvolveu uma relação com a presidente muito próxima, até uma relação pessoalmente de amizade, de confiança. Isso nos ajudou. Naquele recurso que a presidente anunciou lá em Florianópolis, há cerca de 60 dias atrás, lá teve realmente o dedo do Raimundo, que me ligou, pediu para encaminhar projeto, a gente encaminhou e deu certo. Então, sem dúvida alguma, essa proximidade ajuda, com independência, mas a gente precisa de ajuda, não negamos, e acho que em prol da cidade não há nenhum demérito assumir essa necessidade, mas também não adianta só ter o canal político. É fundamental ter bons projetos, ter uma equipe técnica qualificada. Quando a gente assumiu, a prefeitura perdia muito recurso pela inexistência de um órgão que controlasse os convênios e envio de projetos, cadastro esse conve. Nós criamos um escritório de projetos, temos lá 10 servidores que só se dedicam a acompanhar, entrar com o projeto, cumprir todo esse trâmite pesado da burocracia brasileira, mas sem a qual a gente não consegue trazer os recursos e fazer as realizações.
Acho que isso caminhou muito bem no nosso governo. Quando a gente assumiu, tinha mais de 7, 8 restrições, tivemos que limpar o cadastro. E o dia de hoje, para mim, é especialmente feliz. A gente conseguir realizar aí um contrato, o primeiro empréstimo para a educação do BID com o município brasileiro, que vai nos dar um volume tão grande. E eu acredito que a educação é o melhor programa social que a gente pode ter, é o melhor programa econômico que a gente pode ter, sobretudo numa cidade que não tem alternativa, não tem indústria pesada. Ou a gente investe na economia criativa, prepara bem as nossas cabeças das crianças, capacita para o mercado de trabalho a nossa juventude, criança, adolescente, ou a cidade não vai ter como competir. Agora, o prefeito, eu quero encerrar esse pedaço aí da nossa entrevista com relação aos recursos de hoje. Eles serão aplicados em creches, é assim mesmo? Eu queria que o senhor me explicasse para a população que está nos ouvindo e nos vendo aqui, aonde é que a população vai enxergar esses recursos? É muito mais abrangente que isso. Vai enxergar em 27 novas creches. A primeira vai ser inaugurada já agora, em agosto, porque nós antecipamos algumas obras e isso já entrou como contrapartida. Vai encontrar isso em 3 novos colégios municipais, né, escolas importantes para a cidade. Vai encontrar isso em 2 novos centros de educação complementar, cada um atendendo 1.200 crianças, um no norte, um no sul da ilha. Vai ver isso também na modernização das salas, na compra de computadores, num programa de acompanhamento do desempenho do professor e do desempenho do aluno, para que a gente possa pegar aquele aluno em dificuldade de aprendizado e dar a ele um atendimento especial. É um programa muito abrangente, inclusive hoje a representante do BID no Brasil, ela disse que é um programa que o BID está realmente apostando muito para transformá-lo num farol para o Brasil e para a América Latina, poder replicá-lo em outros municípios brasileiros e latino-americanos. Então tem creche sim, tem muito, o enfoque maior é na educação infantil, mas tem uma série de outras ações visando a melhoria da qualidade e a ampliação da oferta da educação, desde o nível infantil até o ensino complementar em jovens e adultos. Eu estava pronto para lhe fazer a consideração de que se fosse só creches, é um tipo de investimento que se confunde a educação com um trabalho de assistência social também, né? Porque não deixa de ser isso. Os pais que precisam trabalhar e não têm onde deixar os filhos, né? Mas é muito mais do que isso, né? Na verdade, creche era, até pouco tempo atrás, vinculado à assistência social. Recentemente que veio para a educação. E o plano do Brasil, o Plano Nacional de Educação, estipula que nós devemos atingir 50% de cobertura em 2024. Florianópolis vai atingir esse número no ano que vem. Então, no ano que vem, nós vamos atingir, também por conta desses investimentos, a cobertura que o Brasil espera ter em 2024. Isso é muito importante para a cidade. Então, também é assistência, porque a criança que vai para lá, ela é alimentada, educada, estimulada durante até 12 horas. Nós temos regiões e famílias carentes que a criança chega na creche às 7 horas da manhã e sai às 19 horas. Recebe mais de 5 a 6 refeições durante esse período. E muito família carente. E o cálculo é muito simples. Uma creche particular custa 600, 700 reais. Então, uma família pobre, carente, se vai deixar o filho numa creche particular, tem que despender desse valor. Se não consegue pagar o valor, a mãe tem que cuidar da criança e, portanto, não consegue trabalhar. Isso também é gerar renda, dar oportunidade, e mesmo quem não usa a creche da prefeitura, que é de muita qualidade, quando vai no restaurante, a cozinheira usa, a mulher do garçom usa, a sua empregada da sua casa utiliza, e também é um vetor de promoção da economia muito importante à atenção na educação infantil. Agora, o prefeito, para ainda, finalmente, para a gente entender qual é o tamanho desse recurso, ele resolve o problema, que percentual de atendimento que esse dinheiro traz? Quando nós assumimos, encontramos uma fila de 1.800 crianças, e segue por aí mais ou menos ainda. O que nós projetamos? Criar 4.000 vagas. Objetivo: suprir a demanda reprimida em 2013 e projetar também um crescimento de demanda de mais do que o dobro para atender. Isso vai ser atendido. Vamos fechar esse ano com 2.660 novas vagas, ou seja, estamos até um pouquinho além do prazo, considerando que 2014 é ano eleitoral e vai ter uma série de restrições, e o recurso do BID vem para reforçar isso. Nós já entregamos a nova creche Gentil Matias dos Ingleses para mais de 400 crianças, a Clair Gruber,
localizada em Canasvieiras para mais de 280 crianças. Vamos inaugurar a nova creche da Otília Cruz, convertendo a antiga escola Otília Cruz em creche para cerca de 400 crianças. Estamos também agora inaugurando em agosto a creche costeira para mais de 280 crianças e uma série de obras também em andamento. Então, é um desafio descomunal, sem dúvida alguma, é um esforço muito grande financeiro que a Prefeitura vai fazer, agora na construção e também na manutenção depois. Mas eu estou seguro que é algo necessário e importante para a cidade. Perfeito. Vamos trocar de página. Agora no aeroporto, vindo para Brasília aqui, eu encontrei com o secretário da Casa Civil do Estado, o Dr. Serpa, e a gente vinha conversando sobre a dificuldade que os governos têm nos projetos, né, e nos financiamentos. Ele mesmo estava me contando da dificuldade do acompanhamento dos financiamentos do Banco do Brasil, né, porque cada projeto tem um problema específico. E ele fez algumas críticas à construção desses projetos. Há uma deficiência muito grande da construção técnica dos projetos. O senhor vive esse problema também? Sem dúvida alguma, mas a razão não é apenas de incompetência. Há aí também um quê de incompetência. Mas tem uma questão financeira. Você fazer um bom projeto hoje, executivo, projeto não é papel pintado, né? Me diziam, a prefeitura está cheia de projeto. Eu não encontrei um projeto, quando eu assumi, em condição de botar a licitação no dia seguinte na rua. É um projeto executivo, de engenharia, quantificado, com preço unitário, que você possa originar um edital. Um projeto desse custa mais ou menos entre 3% a 5% do valor da obra. Ou seja, um investimento de 10 milhões tem que antecipar ali entre 300 e 500 mil. Um investimento mais elevado, né, de 100, 200 milhões, veja para quanto vai esse valor. Então, o que está errado no Brasil é não disponibilizar recursos para projeto. Não adianta só ter recurso para obra, tem que ter também para o projeto. Porque o recurso do projeto é um recurso que a prefeitura antecipa, joga na frente, sem ter muita garantia se vai ou não vai executar. Sendo que o prefeito convive diariamente com problemas graves na saúde, na educação. Qual é a média percentual do projeto em relação à obra? Entre 3% a 5%. É elevado, um projeto executivo, né, que te dê condição de licitar. Então, acho que o problema sim é de competência, é sim de preparo técnico, mas também de recurso. Esse novo PAC 50 agora, o governo federal lançou, que a presidenta anunciou lá os 400 milhões para Florianópolis, nós conseguimos incluir ali recurso para projeto. Então ali a gente vai ter. Mas nos outros que a gente está executando, não tem essa condição. Ano passado, nós investimos mais de 11 milhões de reais em projetos. Então você imagina, é 11 milhões que deixa de fazer obra no presente, pensando numa obra mais estruturante para o futuro. Para quem está nos ouvindo, o que significa isso é que muita gente pode imaginar que os projetos sejam feitos pelos funcionários municipais, estaduais ou enfim públicos, né? Mas não, os poderes contratam profissionais, muitas vezes a peso de ouro, porque são bons profissionais, e isto custa dinheiro, né? O ideal seria que a gente tivesse tudo isso dentro da prefeitura. Mas teríamos que ter um recurso enorme, um custo gigantesco, para poder dar vazão a tanta demanda. Então, a gente tem que contratar fora. E quando contratar fora, é caro. Some-se a isso custos de licenciamento ambiental, licenciamento de patrimônio da União, enfim. Então, está na hora do Brasil começar a financiar de maneira mais decisiva projetos. Porque se a Prefeitura de Florianópolis tem problema, Marcelo, você imagina de municípios pequenos da região metropolitana, municípios distantes do oeste. Lá é ainda mais grave. Perfeito. O senhor agora fez uma frase aí que eu fui lá, vou pescar para trazer para a política um pouco agora, para a finalização dessa entrevista. O senhor disse assim, quando eu peguei a prefeitura não tinha um projeto. O prefeito era Dário Berger, que é candidato ao Senado agora. Seu parceiro de palanque agora. O senhor é do partido do governador. Lá estará Dário Berger pedindo votos para o governador e vice-versa. Como é que vai ser o seu comportamento neste palanque, ao lado do seu recém-adversário nas urnas? A minha prioridade absoluta é a reeleição do governador Raimundo Colombo. É um grande parceiro, que é um amigo, né? E a gente realmente eu estou muito focado na reeleição do nosso governador. Eu não tenho nada de pessoal contra o ex-prefeito Dário, já tivemos alguns embates eleitorais, nunca no plano pessoal.
né? Temos as nossas diferenças, que foram explicitadas em diversos momentos, mas eu posso dizer que eu estou ao lado do governador Raimundo Colombo, muito fortemente na sua reeleição. O senhor pedirá com tranquilidade votos a Dário Berger? Olha, eu confesso que a gente ainda precisa parar algumas arestas, né? Nós estamos ainda conversando. Eu também tenho uma relação pessoal de amizade com o deputado Paulo Bornhausen muito forte, né? O Paulinho foi meu parceiro de candidatura em 2006, a minha primeira eleição, me ajudou muito. Teve comigo em 2008, lá naquela eleição que eu perdi, né, para o próprio Dário, na oportunidade. Depois esteve comigo de novo em 2010 e de novo em 2012 na minha eleição. É um companheiro de jornada. Então, realmente, às vezes, a política tem dessas coisas, mas eu confesso que a gente ainda tem muitas arestas a parar. Eu ainda não posso antecipar uma posição minha em relação à eleição do Senado. De vez em quando os políticos dizem assim, eu vou pedir licença para o companheiro, mas não vou pedir o voto para ele. Eu tenho a impressão que o senhor vai fazer mais ou menos isso. O senhor vai pedir licença, desculpas, mas vai pedir voto para Paulo Bornhausen, é isso? Não posso antecipar isso, Marcelo. Eu posso confessar que eu tenho uma situação pessoal hoje bastante complicada. Mas também, afinal de contas, o Paulo hoje está numa outra coligação, né? No Paulo Bauer, que também é contrário à reeleição do Raimundo. Então, é uma situação pessoal e política difícil, há arestas a serem paradas, mas eu posso antecipar que a gente aí, no decorrer aí, mais alguns dias, vamos certamente ter uma posição, porque político tem que ter posição. Agora, para finalizar então, prefeito, o senhor falou de Paulo Bornhausen, nós falamos de Dário Berger, mas houve toda a disputa pelo nome do Juarez Ponticelli. O senhor estava torcendo, como estava torcendo o governador, para dar Ponticelli? Eu estava torcendo para dar certo a coligação com o PP, né? O Ponticelli é um amigo, foi deputado comigo em 2 legislaturas, tenho uma relação ótima com ele. Estava torcendo para dar certo a coligação, que eu achava que era importante a coligação. Até porque o PP veio apoiando todos os momentos o governo do Raimundo Colombo, votando na Assembleia, sendo parceiro. Nós construímos em Florianópolis uma coligação que envolve o PP, que tem o vice-prefeito, que é o João Amin. Então eu gostaria muito de ver. Não queria que o Raimundo perdesse o PMDB, queria que ele pudesse agregar o PP, tanto melhor. Não foi possível, né? E agora temos que conviver com esse cenário, que é um cenário que certamente não imaginávamos. Pouca gente imaginaria esse cenário, como pouca gente imaginaria o 7-1 que a seleção tomou da Alemanha. A política e o futebol têm suas imprevisibilidades, mas agora precisamos ainda de um tempinho para digerir e nos posicionar nesse cenário. Prefeito, muito obrigado, viu? Obrigado, Marcelo, obrigado aos teus ouvintes, espectadores aí também. Parabéns pelo trabalho, estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Foi o prefeito César Souza Júnior, aqui pela Rádio Guarujá e pela RW Brasil, aqui em Brasília. De vez em quando a gente escapa para a capital federal, registrando aqui os feitos dos nossos políticos na capital federal. Foi a Rádio Guarujá e a RW Brasil, jornalismo livre. Até a próxima.